Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Meus irmãos, nós vamos dar início aqui, tá? A leitura da carta de Paulo aos Romanos, tá? E já quero pedir para você, se você puder comentar, se inscrever. Eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de agosto de 2025 e agora são 1h30 da manhã, tá bom? Não se preocupe com isso, é só para você ter uma ideia de que todo esse material eu vou gravar, tá? E aos poucos eu vou liberando. Até para não gerar um certo cansaço também, porque os vídeos alguns são vídeos longos, né? Mas já vou ir gravando para poder, para o futuro, deixar um material mais conciso, liberado, tá? Carta de Paulo aos Romanos, nós temos, assim, muitas coisas a poder aprender aqui. Primeira coisa, a Carta de Paulo aos Romanos, ela é tratada como um tratado teológico, tá? Para a igreja protestante, ela tem um significado muito grande, tá? Se você hoje congrega numa igreja chamada Igreja Evangélica Protestante, ela é justamente por causa dessa carta aqui, tá bom? Porque teve um homem chamado Martim Lutero que um dia leu Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viveria pela fé, e ele acabou rompendo com a Igreja Católica, tá bom? Mas sem entrar muito nesses pormenores, nós vamos entender algumas coisas aqui, e antes da gente começar, nós precisamos entender Romanos e quem escreveu essa carta, tá bom? Primeira coisa, quem escreveu essa carta, nós sabemos que é um homem chamado Paulo, ou apóstolo Paulo. Quem é Paulo? Você vai se lembrar que Paulo, ele perseguia a igreja e ao caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor o confrontou, ele se arrependeu, se converteu, foi batizado e depois disso, depois de um tempo, ele passou a viver pregando o evangelho, tá bom? A carta de Paulo aos Romanos, e aqui você já vai entender, olha, Roma, tá? Era para os crentes que moravam em Roma, tá? Roma onde? Na Itália, tá? No final de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Jesus faz uma promessa para Paulo, dizendo, olha, não se preocupe, eu vou levar você em Roma, tá? Então, o objetivo era que Paulo chegasse em Roma. Como que ele chegou? Chegou lá de avião, com pompa, e não tinha avião naquela época, obviamente. Chegou de navio, com pompa, apresentação, não, chegou preso, tá? Como um bandido, mas ele chegou, tá? A promessa do Senhor é essa, tá? Mas quando é que Paulo escreveu essa carta, provavelmente? Provavelmente já depois da sua terceira viagem missionária, aquele período em que ele já sabia que ele iria ser preso e provavelmente morto, ele escreve essa carta, tá? Então, esse é mais ou menos o período. Quando que é isso, mais ou menos? Ano 57 ou 58 depois de Cristo. Agora, uma curiosidade para você. Quando você encontrar em alguma literatura escrita assim, por exemplo, 57, aí tá assim, DC, depois de Cristo, com C maiúsculo, você precisa entender que esse DC é depois do nascimento de Cristo, tá bom? Muitas pessoas confundem e falam assim, não, é depois da ressurreição de Cristo. Não, é depois do nascimento de Cristo, tá? É assim que se conta. Por que que é importante isso? Se você for parar para pensar que Paulo escreveu isso aqui depois da ressurreição de Cristo, 57 anos depois, a gente vai considerar que Paulo tinha aproximadamente 90 anos aqui, e está errado, tá? Paulo tinha aproximadamente aqui 57, 58, 60 anos, tá? A idade dele é bem próxima da idade de Jesus, tá bom? Só como curiosidade, até para quando você estiver lendo, você não se perder com isso aí, tá? Por que nós deveríamos, então, ler a carta de Paulo aos Romanos?
Primeira coisa é que essa carta ela tem uma influência profunda na pregação do Evangelho, tá bom? Homens como Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley e muitos outros foram transformados por causa dessa carta aqui, porque chegaram um momento e viram o poder do Evangelho ou a graça do Evangelho sendo pregada nessa carta aqui, tá bom? Então, essa carta ela é fundamental para a igreja. Ela é a base da reforma protestante. Então, se você hoje congrega numa igreja protestante, presbiteriana, batista, eclésia, qualquer igreja protestante, essa carta ela é a base fundamental da reforma protestante. Tá bom? Outra coisa que você pode considerar é que ela impactou, tá? Já falei aqui, mas eu vou repetir, ela impactou homens como Lutero, Agostinho, John Wesley, são homens da história da igreja, tá bom? Bom, primeira coisa então que nós vamos ver aqui está dizendo Paulo, servo de Cristo Jesus. Aqui Paulo então ele se apresenta. A palavra servo, o que significa servo? Escravo, tá bom? Por que escravo? Porque aqui é uma forma bonita de dizer que ele era escravo de Cristo, tá? Ele servia a Cristo, tá ok? Isso é bom nós lermos isso aqui e entendemos então que, ao mesmo tempo que Paulo ele estava sendo aqui o Paulo, eu não vou dar outras qualificações aqui de Paulo, porque ele tinha muitas, além de ser doutor da lei, da tribo de Benjamim, o nome dele ser uma referência ao Saulo, né, a ser referência ao rei Saul, entre outros, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da sua época, mas aqui ele se apresenta agora como servo de Cristo. Isso aqui significa, então, que ele está dizendo, olha, eu sou escravo de Cristo. Ao mesmo tempo que ele está falando assim, olha, Paulo, servo de Cristo, ele está dizendo assim, olha, eu sou servo de Cristo, assim como, e servo de Deus, né, assim como muitos outros foram. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, esses homens também foram servos de Deus. E aqui ele está, ao mesmo tempo que ele se coloca em forma de humildade, ele também se coloca na mesma mesa que esses homens, tá? Que esse é a transformação que Cristo faz. Ele pega pessoas comuns e coloca sentadas à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Lembra que ele disse isso? Jesus disse isso, tá? Mas por ele dizer que ele é servo, ele é igual escravo, ele foi comprado por Cristo, tá bom? Mas aqui nós vemos que ele servia a Cristo por amor e não por um salário. Não era para receber um pagamento, alguma coisa em troca disso, tá? Ele servia a Cristo por amor, tá bom? Outra coisa que você vai ver então que Paulo ele se apresenta como servo, mas ele diz, olha, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O que pode significar isso aqui então, pastor Elbert? É o seguinte, chamado para ser apóstolo, o que significa apóstolo? Apóstolo é um emissário, representante de Cristo. Ele é um representante de Cristo. Quem é que poderia ser apóstolo? Aí você vai ver lá em Atos, capítulo de número 1. Eles dizendo, olha, aqueles que andaram com Jesus no seu ministério e viu a sua morte, viu a sua ressurreição. Tá bom? E viu ele sendo assunto aos céus. Aí você deve se perguntar, mas Paulo viu Jesus em todas essas etapas? Não. Mas ele mesmo se diz, ele é um apóstolo gerado fora do tempo. Ele é o apóstolo gerado fora do tempo. Ele é o 13º apóstolo, tá bom? Mas ele foi gerado fora do tempo. O Senhor o chamou para isso, para ser apóstolo dos gentios. Mas ele é um representante de Cristo. Ele viu Cristo ressurreto, tá bom? Ele viu Cristo ressuscitado. Ele não andou no seu ministério, mas ele viu Cristo ressuscitado. E aí, a pergunta que nós precisamos fazer é, o critério para ser apóstolo, então, precisava ter andado com Cristo e ser
e ter visto Cristo ressurreto, tá bom? Aí, outra coisa que você deve se perguntar é, por que que hoje em dia existem esses apóstolos? A Bíblia até fala que uns são chamados para apóstolos, mestres, doutores, tá bom? Mas eu vou deixar aqui a minha humilde opinião. Apóstolos nos dias de hoje precisam, no mínimo, serem questionados com que autoridade eles são chamados de apóstolos. Muitos deles são chamados de apóstolos apenas porque são pastores presidentes das suas igrejas. Eles nunca viram Cristo ressurreto, tá? Alguns até dizem ter visto o Cristo ressurreto, mas isso é algo questionável, tá bom? Então, esses homens aqui são, igual Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo, representante de Jesus. Os apóstolos que você vê nos dias atuais, no mínimo, você precisa questionar sobre isso. Se eles têm essa atitude de apóstolo ou vivem da lã das ovelhas e dizem ser apóstolo, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui se existe apóstolo hoje ou não, tá bom? Mas eu vou dizer para você, no mínimo precisa ser questionado, tá bom? Isso você precisa questionar. Fala, olha, e aí? São apóstolos mesmo? Passaram por esse crivo, por esse critério? É isso mesmo, tá bom? Então veja que aqui ao mesmo tempo ele apresenta a sua humildade e ao mesmo tempo ele apresenta a sua autoridade para os romanos. Ó, eu sou servo, mas eu também sou apóstolo aqui, tá? Outra coisa que você vai ver é que ele é separado para o evangelho de Deus. E separado é aqui que tem aquela... Você já viu aquela palavra fariseu? O fariseu também era separado, tá? Então, ele é separado para o evangelho de quem? Evangelho de Deus. Não é o evangelho dele, não é o evangelho de nenhum homem, é o evangelho de Deus. E o que significa a palavra evangelho? Boas notícias, tá? Então, ele é separado para as boas notícias de Deus, tá bom? E aqui, meus irmãos, é leitura pausadamente, porque nós vamos simplesmente nos esbaldando aqui de tanta coisas boas. Por exemplo, separado para o evangelho de Deus, para as boas novas de Deus. O evangelho é de quem? De Deus. O evangelho, a fonte do evangelho é Deus. E é até interessante que Cristo, que Paulo, ele vive de certa forma para Cristo, que tem momentos que ele fala assim, o meu evangelho, mas não é porque o evangelho é de Paulo, é porque aqui ele é servo e representante de Cristo, que às vezes ele vai dizer assim, olha, o meu evangelho. Mas isso não dizer que isso sai dele, a criação é dele, mas que ele é um só com Cristo, tá bom? Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui, quando você vê ele é separado por evangelho de Deus, ele está dizendo assim, ó, a fonte do evangelho é Deus. Tá bom? A fonte do evangelho é Deus. E eu posso continuar o versículo 2 aqui, dizendo, ó, o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. O qual foi prometido por antemão, por meio dos seus profetas. Então, o evangelho, ele foi prometido de antemão por meio dos profetas? Sim. Toda a escritura, e aí Jesus vai dizer lá em João, capítulo de número 5, vocês julgam que nas escrituras tem a vida eterna e são elas que falam de mim. Então, ou seja, profetas falaram o tempo todo de Jesus, só que do Messias, só que as pessoas, quando vê Jesus, eles não entenderam isso, tá? E aí você vai perceber que o qual foi prometido de antemão por meio dos seus profetas, tá? Jesus, ele é o cumprimento de promessa. Foi prometido. Certa vez, Moisés diz o seguinte, Deus, ele vai suscitar no meio de vocês um irmão semelhante a mim. A ele vocês dão ouvido. Quem que ele está falando? De Jesus. Aquela mensagem de Isaías 53, que ele foi moído, transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados.
Está falando de quem? Jesus. Jesus é o cumprimento, então, dessa promessa, do Evangelho. Tá bom? A promessa foi acerca de quem? Do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Eita glória! Isso aqui é importante, irmãos, vocês se atentarem a isso, porque se vocês forem olhar, Jesus, quando você vai ver a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas, ambos, um vai falar da genealogia de Maria e o outro da genealogia de José. E ambos, eles mostram que Jesus é descendente de Davi. Lembra que o cego diz? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Então, Jesus é descendente de Davi. Como o homem, tá aqui, ó. Isso aqui é importante você guardar, porque eu sempre falo, Evangelho, ele sempre vai lembrar você que Jesus ele veio como homem. Não fique imaginando Jesus aí em espírito andando sobre a terra, tá bom? Como homem, isso é importante. A base do Evangelho está nisso aqui. Ele se tornou carne e habitou no meio de nós. Então, você precisa entender que as Escrituras já falavam disso, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus. Então, ao mesmo tempo, ele era como homem, filho de Davi, ou seja, ele era homem, e ao mesmo tempo, filho de Deus, ao mesmo tempo era Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. E aqui nós temos, então, a encarnação, a morte e a ressurreição. Essa é a base do Evangelho. Essa é a base do Evangelho. Encarnação, morte e ressurreição. Tá bom? Por que nós precisamos falar disso? Porque simplesmente muitas pessoas acabam desconsiderando um Jesus homem. Tem pessoas que não conseguem imaginar Jesus com fome, com sede, com frio, Jesus chorando. Tem pessoas que não conseguem imaginar Jesus rindo, porque tem aquela áurea de que ele era um espírito, tá bom? O fato dele não ter pecado não quer dizer que ele não veio como homem. E a base da nossa fé é essa, que ele veio como homem e não pecou. Por isso ele se tornou o sacrifício perfeito por nós. Tá bom? Então, veja bem. Aqui, logo na sua apresentação, Paulo ele dá uma descarga de evangelho, de pregação aqui. Tá? Versículo 5 vai dizer, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Uma coisa que você precisa se atentar, irmãos, é que ele vai dizer, olha, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, ou seja, aqui não é nação A ou nação B, não é cor A ou cor B, não é judeu, não é gentil, de todas as nações um povo para obediência, que vem pela fé. É aqui que está a base, então, de Romanos. Sempre vai falar da salvação por meio da fé, tá? Não é por obras, é obediência por meio da fé. E por que eu digo isso? Certa vez, uma moça me disse o seguinte, olha, ela acreditava na predestinação, e eu disse para ela, eu respeito sua posição, contudo, se você quiser congregar com nós, na nossa igreja, nós não acreditamos na predestinação, acreditamos que o homem ele tem responsabilidade, sim, sobre suas atitudes, acreditamos na livre agência, na livre escolha do homem, se ele vai aceitar a salvação ou não, mas se você andar com nós nunca vamos ensinar você a pecar, nós sempre vamos falar para você, olha, Deus ele chamou um povo para a obediência e que vem pela fé. Você só precisa viver assim com Deus. Se você crê de uma forma e eu creio de outra, isso aqui não vai levar você a pecar. Isso vai levar você a andar em mais obediência a Deus. Tá? E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. É para ser dele. Tá bom?
A todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa que serve como curiosidade para você é que Paulo não fundou a igreja de Roma, tá bom? Mas ele está escrevendo para a igreja de Roma. Por quê? Na igreja de Roma tinha gentios, majoritariamente gentios, e também judeus. Mas ele está escrevendo para Roma porque ele era o apóstolo dos gentios. Então, isso aqui era a jurisdição dele. Então, ele está escrevendo e você vai perceber mais à frente que o desejo dele é, em determinado momento, eu quero conhecer vocês, quero entregar para vocês alguns dons, quero repartir com vocês algumas coisas, tá bom? Mas não foi ele que fundou essa igreja, tá bom? Talvez outras pessoas, obviamente, mas talvez pessoas que andaram com Paulo, tiveram convívio com ele, fundou essa igreja, mas não necessariamente Paulo, tá? Então, aqui nós temos, então, ensinamentos poderosos. Primeira coisa, Paulo é servo, Paulo é apóstolo, Paulo é separado para o evangelho, o evangelho é de Deus, a fonte do evangelho é Deus. Se a fonte do seu evangelho é dinheiro, riqueza, poder, seja lá qualquer coisa, tá errado. A fonte do evangelho é Deus, tá? O evangelho ele foi prometido de antemão por meio dos profetas nas escrituras sagradas. Isso nos leva a acreditar em toda a escritura sagrada, inclusive no Antigo Testamento, tá bom? Eu, como crente, eu não posso ficar dedicado somente ao Novo Testamento. Eu preciso me debruçar também ao Antigo Testamento, tá bom? Porque falava de Jesus aqui, aos profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que como homem, então, outra coisa é Jesus como homem, era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ele como homem, mas também como Deus, Filho de Deus, tá bom? Como Deus. Então, Jesus Cristo, ele é inteiramente homem, inteiramente Deus. Eu não posso abrir mão disso. Isso é base fundamental do Evangelho, tá bom? Isso é fundamento, são coisas inegociáveis. Se alguém falar assim, olha, vamos negociar isso aqui é inegociável, é coluna fundamental. Jesus como homem e Jesus como Deus, beleza? Jesus Cristo nosso Senhor, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, ou seja, se você é preto, é branco, é alto, é baixo, é todas as nações um povo para a obediência que provém pela fé. Por que ele está falando isso? Porque a salvação, a obediência não vem por obras, é pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que estão em Roma são chamados, e aqui nós já lemos essa parte aqui, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura, tá? Então aqui nós demos uma breve introdução, e aí nós vamos continuar aqui então o nosso aprendizado aí do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.